Artigo 262. O poder público incentivará a livre manifestação cultural mediante: inciso 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. Inciso 2. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os municípios, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas. Inciso 3. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres. Inciso 4. Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. Inciso 5. Planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade. Inciso 6. Compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras em seu território. Inciso 7. Cumprimento por parte do Estado de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos na vida cultural. Inciso 8. Preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico e científico. Artigo 263. A lei estimulará, mediante mecanismos específicos, os empreendimentos privados que se voltem à preservação e à restauração do patrimônio cultural do Estado, bem como incentivará os proprietários de bens culturais tombados que atendam às recomendações de preservação do patrimônio cultural. Artigo 263-A. É facultado ao poder público vincular a fundo estadual de fomento à cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Serviço da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Seção 3. Dos esportes e lazer. Artigo 264. O Estado apoiará e incentivará as práticas esportivas, formais e não formais, como direito de todos. Artigo 265. O poder público apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social. Artigo 266. As ações do poder público e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade. Inciso 1. Ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento. Inciso 2. Ao lazer popular. Inciso 3. À construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer. Inciso 4. À promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da educação física. Inciso 5. A adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiências, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos. Parágrafo único. O poder público estimulará e apoiará as entidades e associações da comunidade dedicadas às práticas esportivas. Artigo 267. O poder público incrementará prática esportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiências. Capítulo 9. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 268. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Parágrafo 1º. A pesquisa científica receberá tratamento prioritário do Estado, diretamente ou por meio de seus agentes financiadores de fomento,
tendo em vista o bem público e o progresso da ciência. Parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas sociais e ambientais e para o desenvolvimento do sistema produtivo, procurando harmonizá-lo com os direitos fundamentais e sociais dos cidadãos. Artigo 269. O Estado manterá Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de formular, acompanhar, avaliar e reformular a política estadual científica e tecnológica e coordenar os diferentes programas de pesquisa. Parágrafo 1º. A política a ser definida pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes diretrizes: 1. Desenvolvimento do sistema produtivo estadual. 2. Aproveitamento racional dos recursos naturais, preservação e recuperação do meio ambiente. 3. Aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica. 4. Garantia de acesso da população aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico. 5. Atenção especial às empresas nacionais, notadamente às médias, pequenas e microempresas. Parágrafo 2º. A estrutura, organização, composição e competência desse Conselho serão definidas em lei. Artigo 270. O poder público apoiará e estimulará, mediante mecanismos definidos em lei, instituições e empresas que investam em pesquisa e criação de tecnologia, observado o disposto no artigo 218, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 271. O Estado destinará o mínimo de 1% de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. Parágrafo único. A dotação fixada no caput, excluída a parcela de transferência aos municípios, de acordo com o artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, será transferida mensalmente, devendo o percentual ser calculado sobre a arrecadação do mês de referência e ser pago no mês subsequente. Artigo 272. O patrimônio físico, cultural e científico dos museus, institutos e centros de pesquisa da administração direta, indireta e fundacional são inalienáveis e intransferíveis, sem audiência da comunidade científica e aprovação prévia do Poder Legislativo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à doação de equipamentos e insumos para a pesquisa quando feita por entidade pública de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, para outra entidade pública da área de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia. Capítulo 5. Da comunicação social. Artigo 273. A ação do Estado no campo da comunicação fundar-se-á sobre os seguintes princípios. Inciso 1. Democratização do acesso às informações. Inciso 2. Pluralismo e multiplicidade das fontes de informação. Inciso 3. Visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades públicas. Artigo 274. Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, às fundações instituídas ou mantidas pelo poder público ou a quaisquer entidades sujeitas direta ou indiretamente ao seu controle econômico, serão utilizados de modo a assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Capítulo 6. Da defesa do consumidor. Artigo 275. O Estado promoverá a defesa do consumidor mediante adoção de política governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização definidas em lei. Parágrafo único. A lei definirá também os direitos básicos do consumidor e os mecanismos de estímulo à auto-organização, da defesa do consumidor,
de assistência jurídica e policial especializada e de controle de qualidade dos serviços públicos. Artigo 276. O Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, integrado por órgão público das áreas de saúde, alimentação, abastecimento, assistência judiciária, crédito, habitação, segurança e educação, com atribuições de tutela e promoção dos consumidores de bens e serviços, terá como órgão consultivo e deliberativo o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, com atribuições e composição definidas em lei.